Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 31 de agosto, chegamos ao final de mais um mês, encerramos este mês vocacional e eu espero que você, na sua vocação, tenha dado o seu melhor para Deus. Você que ainda não havia descoberto qual era a sua vocação, que nestes 4 finais de semana, junto à comunidade, na Eucaristia, possa também ter descoberto os caminhos que Deus tem para ti. E vamos então iniciar esse nosso momento invocando a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que eu, ao voltar, recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, a primeira atitude que me chama a atenção no Evangelho que acabamos de ouvir, nessa parábola dos talentos, é o medo daquele terceiro servo que havia recebido um único talento e que, ao invés de multiplicá-lo, fez com que ele estivesse ali parado, escondido num buraco debaixo da terra. O medo que ele tinha do seu patrão. Ora, nós sabemos que o patrão, nesta parábola, é Deus, é o Senhor, aqui representado na figura de Jesus. O empregado, aquele que escondeu o talento, somos eu e você. E é muito triste quando nós, os cristãos, homens e mulheres assinalados pelo batismo, ao invés de termos uma atitude de confiança no Senhor, nós desenvolvamos na nossa vida medo de Deus, medo das suas ações, medo daquilo que Deus pode ou não fazer conosco. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus deu a cada um de nós um talento ou vários talentos segundo as nossas capacidades. Está explícito aqui na parábola. Cada um recebeu uma quantidade de talentos segundo as suas capacidades.
Se o patrão deu àquele empregado um talento apenas, é porque sabia que ele não era habilidoso, que não era tão empreendedor, que não era uma pessoa destemida, que negociaria com aquele talento, que faria aquele talento se multiplicar. Por isso, esperava que o mínimo necessário ele trouxesse de volta quando fosse fazer o acerto de contas. Ainda que fosse 1% daquilo tudo que recebeu, mas ele teria demonstrado o esforço que o patrão, ou seja, que Deus, já sabia era característico da sua pessoa. Porque eu preciso compreender isso muito bem. Deus me conhece em profundidade. Deus sabe quem eu sou. Deus sonda a minha alma. Deus me vê por dentro. Deus é capaz de antecipar as minhas ações. Deus sabe que eu vou errar, porque Deus conhece a minha liberdade ferida. Mas Deus, apesar disso, confia em mim. Se aquele homem tivesse chegado diante do patrão com 1% de todo aquele valor recebido, e nos recordemos que um talento são 30 quilos de ouro, se ele tivesse trazido ali 300 gramas de ouro, o patrão já se daria por satisfeito. Também o convidaria para entrar no seu repouso, para participar da sua alegria. Este repouso, esta alegria, é o céu. O patrão que chega anos depois, nós estamos aqui tendo uma referência explícita à segunda vinda de Jesus, quando ele virá para julgar o céu e a terra e dar a cada um de nós aquilo que cada um de nós mereceu. Vejam, os outros empregados fizeram render os seus talentos. Aqui também existe uma outra atitude, ou melhor, um pecado, que é muito comum na sociedade, nas nossas famílias e também na nossa igreja, que é o pecado da inveja. Pode ser que aquele empregado que recebeu um único talento tenha olhado para os outros e, invejando a sua capacidade de multiplicar os talentos, ou seja, os tantos dons que eles receberam na sua vida, aquele homem, por inveja, tenha desenvolvido no seu coração o medo de não ser capaz de fazer o que os outros fizeram. Esta é uma atitude, ou melhor, um pecado, que é muito comum também entre nós. A inveja. Eu invejo aquilo que o outro sabe fazer, mas o outro o faz e faz bem porque é dom de Deus. Caríssimos, nem todos nós temos os mesmos dons. Por exemplo, eu acho a coisa mais bela do mundo uma pintura. Uma obra de arte, uma tela pintada nos mínimos detalhes. Eu até já tentei fazer um curso de pintura, mas não deu, né? Minhas mãos não têm essa habilidade. Estou agora devendo aí uma resposta para uma grande amiga, né? A dona Ana Alice, que é uma artista plástica, que quer me ensinar a pintar. Mas eu fico pensando se as minhas mãos, se os meus dedos têm a habilidade suficiente para isso. Eu estou invejando o dom da Ana Alice? Não. Eu invejo, por exemplo, os grandes pintores como um Caravaggio? Não. Agradeço a Deus porque homens e mulheres como estes têm essa capacidade de expressar com um pincel, tintas e cores a obra perfeita criada por Deus. Eu não posso ser prisioneiro da inveja, porque a inveja me leva ao ódio, me leva ao rancor e me leva, sobretudo, ao medo de lançar-me no novo. Se nós fôssemos resumir essa parábola, nós poderíamos dizer o seguinte, que não basta estarmos preparados para a chegada do Senhor com todos os nossos talentos multiplicados. É preciso que nós sempre tenhamos o desejo do novo. Precisamos investir sempre nas capacidades que Deus nos deu. Precisamos nos lançar às novas oportunidades que a vida de fé, também a vida profissional, a vida familiar, nos propõe. Como homens e mulheres do reino, nós devemos estar atentos aos sinais de Deus. E é isso que hoje eu quero te convidar a fazer. A começar a prestar atenção nos sinais de Deus. Aonde Deus te manda, para qual caminho Deus te chama. Você que é empresário, a qual negócio Deus quer que você abrace. Você que é pai de família, mãe,
que você possa dar um salto na educação dos seus filhos, no cuidado religioso e espiritual com eles. Ora, nós precisamos fazer multiplicar aquilo que nós temos e recebemos de Deus. E são muitos dons, diferentes para cada um de nós. E o Senhor nos dá segundo as nossas capacidades. Quem muito se lança, quem muito se interessa, quem muito corre atrás, é evidente que a esta pessoa Deus vai conceder muito mais dons do que aquele que simplesmente faz o básico e necessário. E aqui uma pergunta para concluir a nossa meditação. Você é daquele cristão que se dedica ao básico, ao necessário, ou você é daquele cristão que está sempre indo além? Você é daquele que reza por dia um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ou você é daquele que adentra na meditação da Palavra de Deus, que lê a vida dos santos, que conhece a doutrina da Igreja, que reza com devoção as orações e as práticas de piedade popular? Qual desses cristãos você é? Um talentoso que multiplica cada vez mais os seus talentos, ou um mau e preguiçoso que esconde o que Deus lhe deu, por inveja, por medo? Receba agora a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.